Oi, meus amores, tudo bem? A gente vai para pergunta e resposta. Vão ser duas opções. E aí você escolhe, vai lá no minutinho, faz a sua pergunta, vai no minutinho, clica lá e vai direto para sua leitura, tá bom? Se não quiser fazer pergunta nenhuma e só assistir também, é válido. Vamos lá para duas opções. Aqui a gente tem a Turmalina Negra. Olha como é linda. Turmalina Negra essa. E a gente tem o Ônix. Aí você vai escolher entre um pretinho e o outro pretinho. Hoje vai ser só com o baralho do seu Zé, então eu tô sentindo uma dor de cabeça. Eu deixo logo fazer essa leitura que era pra ter feito desde tarde e eu não fiz. Eu não sei porque eu tô me olhando tanto, me admirando, como se eu tivesse diferente, não sei. Enfim, vamos lá. Certo? Vou ver se essa dor de cabeça passa depois dessa leitura. Então, para quem escolheu a Turmalina Negra, às vezes eu esqueço o nome dessa pedrinha. Turmalina Negra, para quem escolheu. Bora? A gente vai com o baralho do seu Zé. Antes eu vou tirar uma carta do tarô. Com o pelo dos gatinhos. Vou tirar uma cartinha aqui do tarô. E depois eu vou tirar 3 cartinhas do seu Zé, tá bom? Não sei se é cabelo, se é pelo. Os gatinhos estavam tudo aqui. A Cristal e a Rubi estavam aqui em cima da mesa. Coloquei eles lá no quarto, senão eles não ficam quietos. Começou os barulhos. O Imperador. A Lua, a Morte. Vamos lá para o baralho do seu Zé. Passado, presente, possível futuro. Confirma. Quando eu coloquei essa carta na mesa, eu ia falar assim que alguém tá tomando as rédeas da própria vida. Eu não falei porque eu tava esperando ser as outras cartas. E esse Zé veio pra confirmar isso. Confirmar que alguém tá tomando as rédeas da própria vida. Alguém tá fazendo as suas escolhas mais consciente. Não tá permitindo. E a lua tá no fundo, né? E a morte. Não tá permitindo que os outros se intrometam mais nas suas escolhas, nas suas decisões. Tem alguém. Nossa, eu tô muito cansada nessa leitura. É como se alguém tivesse cansado, esgotado. Era pra eu ter feito essa leitura de tarde. Ainda tava sol, né? No horário assim que eu gosto de gravar, porque fica mais claro. Não vai estar estranho? Mas eu tava muito cansada. Eu falei, eu não vou dar conta. Porque eu já sabia que eram essas 2 pedrinhas, eu já sabia o nível da leitura. Mas eu falei, eu não vou dar conta de fazer essa leitura agora, eu vou precisar deitar um pouquinho pra descansar. E eu deitei um pouquinho pra descansar de tarde, mas não foi só um pouquinho, foi muito. Eu acordei com uma baita de uma dor de cabeça, que eu não tava. Falei, mas eu vou gravar hoje ainda. Porque eu tava pensando em deixar pra gravar amanhã. Falei, não, eu vou gravar hoje pra ver se passa essa dor de cabeça. Mas é como se o cansaço viesse daqui. Alguém cansado de aturar, de aceitar migalha, coisas que não é pra si. Vício ou teimosia. Aceitar menos do que merece. Tem alguém cansado aqui. E tá tomando as rédeas da própria vida.
Tá assumindo, tá batendo no peito, assumindo suas escolhas. Traições. Caminhos abertos. Melancolia, depressão e lágrimas, moedas, riqueza. Alegria e comemoração. Nossa, falando baralho tá bom. Mas na mesa tá... Eu já adiantei a leitura toda, né? Aqui, ó. Praticamente já adiantei a leitura toda. Esse é um jogo de confirmação. Que alguém bateu de frente com as coisas que te dominavam. E alguém bateu ou tá batendo de frente com coisas que te dominavam, te manipulavam, te diminuíam. Alguém tá batendo de frente aqui, tomando as rédeas. Mas tá falando assim, uma vida. É como se tivesse uma vida aprisionada. Ou uma vida ou muito, muito tempo aprisionada aqui. Agora, me veio essas duas situações. Ou você está nessa energia de imperador, de tomar as rédeas, de fazer suas escolhas mais consciente. Ou você está passando por um aprisionamento e tem que usar o arquétipo do imperador para se retirar. Uma dessas duas situações. Ou alguém que já está fazendo, ou alguém que tem que fazer. Porque o fundo do baralho é muito bom. Por mais que venha essa carta aqui, melancolia, depressão e lágrima, é como se... Gente, não sou assim de ficar estressada, mas tô nervosa com esse barulho, não tava esse barulho. Vamos lá. Está sendo perturbado? É como se você quisesse ficar no seu... Fazer suas coisas quieto. Fazer com discernimento. Com mais firmeza. E vem muita coisa externa para te atrapalhar. Tô sentindo isso também, porque... E aí você acaba tendo que fazer um pouquinho mais de força para você se manter nas suas escolhas, nas suas decisões. Porque vem muitas perturbações externas aqui. Aqui, ó. Mas aqui tá me vindo muito como... Nossa Senhora. Mas aqui tá me vindo muito como se alguém já tivesse passado. É como se alguém já tivesse tomado as rédeas da vida e agora só precisa enxergar as mudanças. Por mais que eu tenha falado assim, presente, passado, possível, futuro, é como se essas três cartas me remetessem ao passado. Um passado muito, muito distante, um passado não tão distante assim, e um passado mais recente. Então, assim, no sentido de passado pode ser alguns minutos, pode ser algumas horas, pode ser alguns dias, meses, anos, entendeu? Tipo assim, tem coisas aqui que já aconteceram há anos, tem coisas que aconteceram há meses, tem coisas que aconteceram há semanas. Então é como se esse jogo aqui fosse de confirmação. Só me mostrasse o seu passado. Eu não sei como tá o presente.
os amantes no presente. O pendurado. Falou pra tirar com os ciganos no presente. Ah, por causa da energia dos amantes, né? A lua. Tem alguém enroscado aqui com alguma coisa. É como se não visse, né? Uma possibilidade de melhora, de mudança, mas tá falando de afetivo aqui. As flores, mas tá falando que é possível ter alguma mudança. Não é que não tem, é que você não tá vendo. Por causa do pendurado. Tá falando, olhe por outro ângulo. Pense de forma diferente do que você é acostumado a pensar. Veja de uma forma diferente que você é acostumado a ver. Sinta de uma forma diferente que você não é acostumado a sentir. Olha a árvore. O cavaleiro. O anel. A torre. No presente é como se tivesse... Aqui, as cartas na fileira do imperador, que tá me remetendo ao passado, tá falando assim que você passou por muitas traições, limitações, manipulações, angústias e uma certa depressão aqui. Não sei se vai fazer sentido pra você. E você conseguiu sair pela energia do imperador, de se impor, de não permitir mais, de beirar um pouco a frieza, a racionalidade para isso. Você precisou fechar um pouquinho das suas emoções no passado para poder lidar com tudo que estava lidando. E hoje no presente é como se você, ao contrário, é como se você se permitisse. Eu não sei se você tem que se permitir ou se você está se permitindo sentir. Mas o fato de você ter fechado aqui pro emocional pesou um pouco para você. Mas foi necessário. Entenda que foi necessário para você lidar com tanto de coisa que você estava lidando no passado. Entendeu? E agora no presente é como se te pedisse para você se abrir pro emocional novamente. Fazer escolhas emocionais, não só racionais. O racional ele foi necessário por um tempo, mas hoje no presente está te pedindo escolhas mais equilibradas. Não só emocional, mas equilibradas. Escolhas mais equilibradas. Mais firmes, mais centradas. Porque o que você aprendeu aqui no passado vai te contribuir aqui no presente. Não sei porque tá pedindo pra você fazer alguma confirmação, alguma afirmação, alguma comunicação. Alguma comunicação. Tá falando pra você se comunicar, pra você abrir o jogo. Tá falando assim, abre o jogo. Mas tem que ver se vai fazer sentido pra você, que pra mim não fez sentido. Acho que foi bem aleatório. Por causa do cavaleiro aqui no fundo e o anel. Aleatório assim, né? O cavaleiro fala de comunicação, né? Mas pode ser que você tenha alguma coisa emocional aí em vista. E tá falando que abre o jogo. Porque aqui nos amantes ele tá olhando pra um lado, mas o bichinho tá apontando pra outro. Não sei se dá pra... O bichinho. O anjinho. O bichinho é da... Ó, essa pessoa aqui do meio tá olhando pra cá, mas o bichinho tá apontando pra cá. O bichinho, o anjinho. Oh, meu Deus. Então é como se... Eu não sei se você tá confuso. Não sinto confusão aqui. Ah, tá. Confusão no sentido assim. Escolhas racionais ou escolhas emocionais? Aqui tá falando nenhum nem outro. Escolha pelo equilíbrio. Me veio uma crença assim, sorte no jogo, azar no amor. É como se uma pessoa tivesse a crença no sentido de eu não posso ser feliz em tudo. Ou eu sou feliz em uma coisa ou eu sou feliz em outra.
Mas tem uma oportunidade aqui no presente que você visa, que você está visando alguma oportunidade aqui. Emocional. Mas é como se fosse contra o que você acredita. Vamos supor, eu já estou muito bem, obrigada no meu trabalho. Eu não vou me meter a tentar algo emocional ou um relacionamento. Porque ou eu sou feliz em um ou eu sou feliz em outro. O que tá falando? Não. Encontre o equilíbrio. Não viva só pro não viva só pro relacionamento afetivo, não só para as amizades, não só pro trabalho. Concilie tudo. Dá para conciliar tudo. Dá para alimentar todas as áreas da sua vida. Dá e deve. Dá e deve. Nossa, minha voz tá falhando. Dá, não só dá como deve. Então, no passado, você precisou usar o arquétipo do imperador para sair de uma limitação, de uma manipulação e de lugares, vê assim, maléficos, lugares não tão legais, pessoas não tão legais, situações não legais. E no presente você é como se você estivesse sob a regência dos amantes, de fazer escolhas, não só fazer escolhas racionais, não só fazer escolhas emocionais, mas o equilíbrio no sentido sim de escolha de alma. O que o meu íntimo pede, o que a minha alma pede, o que o meu espírito pede. E às vezes pode trazer uma confusão porque o ego quer uma coisa, às vezes quer status, quer aquela pessoa assim, assim, assado. Essa pessoa tem que ser assim, essa pessoa tem que ser assada. Mas a alma, às vezes, não pede isso, às vezes a alma pede outra coisa. Algo muito mais simples, algo muito mais gratificante, que às vezes aos olhos da sociedade não faz tanto sentido assim. Às vezes nem é tão bom assim aos olhos da sociedade, mas é o que o meu íntimo pede, entendeu? Aqui no presente está falando para você fazer escolhas mais íntimas no sentido de alma, o que a sua alma pede, que pode ser que seja contraditório com o que o externo, o social, o familiar pede, entendeu? Então tá falando assim, se permita viver de uma forma diferente, ver de uma forma diferente, sentir de uma forma diferente, que você vai obter a sua resposta aqui. Mas é como se alguém já tivesse a resposta aqui. O sol. Na hora que eu parei de trabalhar para falar isso, veio o sol. É como se alguém já tivesse essa clareza, já soubesse o louco, o mundo, o mago. É como se você já soubesse que sua alma pede algo específico aqui, que vai te preencher, que vai ser duradouro, mas que você tá com medo de se lançar, de se jogar, porque você tava tão no racional e agora para se abrir pro emocional de novo dá um pouquinho de medo. Mas aqui tá falando, olha que eu te espero o mundo, desbravar coisas novas, vivenciar coisas novas, de sentir coisas novas. Mas vai ser diferente, tá falando aqui que não vai ser igual a esse aqui, ó. Não vai ser igual. Não vai ser igual. Porque o que você passou aqui no passado te ensinou muito. O imperador vem com muita sabedoria aqui na mesa. Vem com muita imposição. Hoje, esse imperador sabe o que ele quer. Mas o imperador também fala de responsabilidades. Às vezes, a responsabilidade está pesando mais. O precisar está pesando mais do que o querer. Eu preciso manter, sei lá, eu preciso me manter nesse posto, mas eu não quero. Então, o precisar e o querer aqui tá tendo embate. O precisar e o querer. O precisar, que você tá olhando o precisar, e o querer. O precisar e o querer aqui tá
tá em conflito, tá em choque. Que nem sempre o que a gente quer é o que a gente precisa. Nem sempre o que a gente precisa é o que a gente quer. O querer e o precisar e o dever. Vamos lá. Possível futuro. A força. O sol de novo. Já veio confirmando o que eu tava falando na linha do presente. O sol pendurado e a torre. Vamos ver aqui. Com qual baralho? O seu Zé. Nossa, é a primeira vez que eu faço um jogo assim. Diferente pra mim. Ah, por causa dos arcanos maiores. Pessoa intermediária. Que tá falando que no futuro você vai domar esse seu medo de crítica, porque tá falando que é o medo de uma crítica social, construtiva, sei lá, acho que é alguma coisa assim. Você vai domar esse medo interno seu de ser mal visto em sociedade por conta das suas escolhas, porque aqui você assume quem você é, o que você quer. Tá falando aqui que você vai cagar e andar. Você estando bem com você, não importa o outro, não importa o que o outro queira, o que o outro faça, o que o outro pensa. Nossa, teve um aprendizado muito bonito aqui. A consulente. Vem energia feminina e masculina. Alegrias e comemorações. Que bonitinho. Virtude e sabedoria. Casamento, notícias breves, espiritualidade maior. Olha que lindas essas cartas no fundo do baralho. Olha como minha voz já se acalmou e olha como o barulho já parou. Que no começo tava tudo caótico. No começo que eu tava falando do passado, tava tudo caótico. Um barulho, eu nervosa. Eu com dor de cabeça que eu já não tô mais. Tava tudo muito caótico aqui no passado. Comecei a falar dos amantes, das escolhas mais conscientes, mais internas. Começou a abrandar, minha voz começou a melhorar, a dor de cabeça passou, o barulho diminuiu. Não posso falar que parou porque eu tô ouvindo bem pouquinho, mas tá bem fundo. E aqui no possível futuro, tá falando que você vai domar esse medo. Porque aqui você já assume as suas coisas. Você já aprendeu que é melhor você se sacrificar pelo que vale a pena, pelo que você quer, não pelo outro, não pelo que vão dizer ou o que vão achar. E aqui tá vendo muito do equilíbrio, ó. No futuro, uma energia feminina, uma energia masculina. Mas é... Olha o barulho de novo. Eu falei que tava bem baixinho. Mas é como se falasse assim: não é que você vai dar as costas pro seu racional e ficar mais emotivo ou mais sensível. Mas você tá vendo que ela tá numa posição impositiva, igual o imperador? Numa posição de liderança? O imperador também fala de liderança. É como se você, no futuro, no possível futuro aqui, fosse se equilibrar mais. É como se fosse fazer as pazes também com esse seu lado mais sensível. Vai fazer sentido pra você?
Alegrias e comemorações. Vem conquistas aqui. Na alegrias e comemorações. Mas um futuro assim, mais pra frente, né? No comecinho ali do seu futuro, você é como se você estivesse fechando um pouquinho a porta pro racional e se voltando um pouquinho mais pra sua força. De eu vou encarar isso, é isso que eu quero, é isso que eu desejo, é isso que a minha alma pede, eu vou encarar. Então você vai fazer uma transição assim de diminuir um pouquinho a energia masculina para aumentar um pouquinho a energia feminina e poder equilibrar. E aí você vê que tanto a masculina quanto a feminina consegue ser impositiva, consegue ter liderança. Não veio a carta da Imperatriz aqui, mas a imposição dessa mulher me lembra muito a Imperatriz, que é o complemento do Imperador, entendeu? É como se você visse também, não só a beleza, mas também admirasse a sua energia feminina aqui. Que às vezes a gente se despreza a energia feminina como se ela fosse fraca. Energia feminina que todos temos. Não mulher, não tô falando de mulher aqui. Nem de homem, nem de mulher. Tô falando de energia. A energia masculina de racionalidade, de imposição. E a energia feminina de acolhimento e sensibilidade. Você vai domar o seu medo para com o externo, para com críticas e julgamentos, com maestria, tá falando assim, com maestria. Sem precisar falar nada pra ninguém, sem precisar... Sabe quando as pessoas vêm com aquela linguinha querendo ferir, mas é como se você não ligasse. É como se você fosse estar tão bem com você que você nem liga, nem vai ligar, não vai estar nem aí. Deixa o outro falar. Eu sei o que eu passei aqui, eu sei o tanto que eu cresci aqui. E eu sei a escolha que eu tô fazendo, porque é uma escolha consciente. Pode ser que no começo te traga uma perturbação no sentido de eu não sei se eu vou dar conta. Mas tá falando que vai. Mas por conta de ser novo, né? Tem o Sol e a Lua aqui. Olha, o Sol e a Lua, o feminino e o masculino. Tá bonito o seu jogo. Você vai precisar de muito bonito aqui. E no futuro você vai atrás do que você quer. Você vai ter suas conquistas. Ó, depois de ter passado por isso, no presente tá assim, começa suas conquistas e no futuro sua comemoração. No futuro tem conquista e comemoração aqui, depois de um processo árduo de liberação. Um processo árduo de liberação, um processo árduo de soltar correntes aqui, de soltar amarrações, de soltar imposições que pessoas familiares, família, pessoas externas a você te colocavam de forma consciente e de forma inconsciente aqui também. Porque tem vício e teimosia aqui. Tinha coisas que pra você era consciente, mas tinha coisas que não era consciente. De amarrações, no caso, amarrações de estar aprisionado, amarrado, entendeu? É isso, meus amores. Espero que tenha feito sentido pra vocês. Nossa, a leitura ficou enorme, né? Bem completa. Espero que tenha feito sentido, que tenha te agregado de alguma forma. Ó, beijinho. Até o próximo vídeo. Tchau. Esse eu vou parar, preciso limpar aqui. E aí começa outro vídeo. Vamos lá, meus amores? Pra quem escolheu a pedra ônix, tá? A gente vai com o baralho dos ciganos. Passado, presente e possível futuro. Eita, já virou, peraí. Virou o que eu vi, só preciso procurar.
Urso. Aceita? Aceita. Jardim. Tá me vindo assim, sabe quando a gente... Sabe quando a gente tem que usar nosso pior lado pra decidir alguma... Pra decidir não. Pra impor alguma coisa? Tá me vindo isso aqui. Eu sempre sou muito brando, muito zen, muito tranquilo. Mas nessa questão eu precisei usar da minha força, das minhas garras. Tá me vindo assim como se fosse pra defender algo aqui. Pra não deixar... Como se fosse um guardião aqui. Tô sentindo uma energia de um guardião aqui. Eu preciso guardar algo, eu preciso cuidar de algo, eu preciso proteger algo. E no presente eu vejo que eu consegui. Por causa do jardim. E a escada, eu vou ver a carta do futuro ainda, mas a escada tá me falando que vai levar pra alguma coisa aqui. Tá te direcionando pra alguma coisa aqui. O fato de você ter conseguido proteger algo e manter algo aqui em segurança. Você consegue proteger algo aqui. É benéfico. Âncora. Cão. Cobra. Flores. Estrela. Cavaleiro. Aqui eu não vi como se fosse algo negativo no sentido assim. É mais ou menos a energia aqui, ó. Aqui no fundo do baralho que eu vi o cão e a cobra é como se fosse assim. Depende. Como que eu vou explicar? Não são duas personalidades, é assim. Esse é meu lado, que eu tenho esse lado e esse lado, mas ele não aparece para qualquer pessoa. Ele só aparece quando é necessário. E aqui algo foi necessário. Foi necessário algo aqui. Não foi à toa. Você precisou agarrar, proteger, cuidar de algo aqui. Algo que é extremamente valioso. E no futuro, não, no presente, você observa que você conseguiu proteger, cuidar, amparar, agarrar algo aqui. Algo que é muito, tá falando assim, muito promissor. Algo que é promissor aqui. O cigano, o seu Zé. Eu pedi pra complementar aqui da âncora. Que é como se fosse algo muito bom pro futuro. Dentro do que você cuidou. Mas aqui é como se fosse assim, ó. Eu sou esse cão, eu sou companheiro, eu sou leal. Eu sou cúmplice, eu sou amigo. Eu sou tudo de bom. Mas eu também sou tudo de ruim se precisar. É isso aqui que eu vejo. Não ruim no sentido de querer fazer mal pro outro, mas de defender o que é meu. Então, se precisar entrar nessa energia, eu entro. Não é confortável pra mim, não é benéfico, nem pra mim nem pro outro. Mas se precisar, eu entro. Tipo assim, se precisar, sabe? Se precisar colocar minha sombra pra fora por algum motivo, nem que seja pra autoproteção aqui, eu faço. Não é algo confortável pra mim, não é algo que eu queira. Mas eu tenho dentro de mim e eu sei como usar.
Nossa, tá falando mais alguma coisa aqui que eu não tô conseguindo pegar? Vamos ver se eu consigo pegar com as cartas do seu Zé. Magia e feitiço. Na hora que eu tava embaralhando ela tinha virado. Aí eu coloquei de novo, né? Porque eu tava falando das cartas do cigano. Ela tinha virado. Ela e o do... Esqueci o nome. Mas é aquela carta que tem a corrente. Esqueci o nome. União é negócio que chega. Embaixo da carta do jardim. Você protegeu aqui uma amizade, um relacionamento. Tá falando também de... Sabe quando você tem... Eu não sei se vai fazer sentido. Quando você tem que proteger algo espiritualmente. Ai, que dor. É como se eu sentisse isso também. Como se você tivesse tido que proteger algo espiritual aqui. Algo verdadeiro. Algo inocente, algo simples. Algo muito bom, mas que estava sendo ameaçado espiritualmente e ou fisicamente. Surpresas. Melancolia, depressão, lágrima, vitória. Casamento feliz. A carta do urso junto com a carta de magia e feitiço aqui. É como se no passado você tivesse que ter tido ou autoproteção ou proteger algo externo. Algo que estava sendo ameaçado. Ameaçado de um término, de um corte. Você teve que defender algo aqui. Com toda a sua força. Mas tá me vindo alguma coisa espiritual também. Vê se faz sentido aí com a sua pergunta, tá, meus amores? E aí você correlaciona assim na terra como no céu, no sentido que tá em cima é como que tá embaixo. Se você teve que proteger um relacionamento aqui, você teve que proteger um relacionamento lá também. Porque é algo ancorado aqui, na espiritualidade. Se você teve que proteger um trabalho, vamos supor, você trabalha com a espiritualidade, teve que proteger esse trabalho, você teve que proteger aqui na terra também, entendeu? Então é assim. Assim na terra como no céu, tá em cima é como tá embaixo. O que você protegeu em terra, você também protegeu no espiritual. E aqui no presente vem união e negócio que chegam e o jardim. Ao contrário. Tá falando aqui o que você protegeu aqui é amparador, é acolhedor, é gratificante, é expansivo e é... Como assim? Como que eu falo isso? Tipo assim, tá falando de discernimento, que tem discernimento. Não sei se faz sentido. Minha mão tá coçando. Mas é isso. Não sei porque eu tô vendo muito essas duas cartas juntas. É como se viesse um amparo pra você, uma sustentação, algo positivo, mas algo pessoa mesmo. Pessoa carnal. Pode ser espiritual também, né? Por causa que tem a espiritualidade aqui no meio. Algo carnal e algo sutil. Ah, tá. Entendi. Algo que preencha não só o carnal, mas que preenche também o espiritual. Ou seja, que te preenche
fisicamente, mas que também te preenche intimamente, de espírito, de alma. Entendeu? E o possível futuro, que veio a âncora e as surpresas. Tá falando assim, é como se você protegesse algo aqui que é muito bom, mas que, pelo que eu entendi, você não tem a dimensão do quão bom é, do quão bem faz e o quão transbordante vai ser. Porque além da... Porque assim, eu vejo esse jardim no começo, mas ele tá muito profundo ainda, né? Ele tem a escada aqui subindo e até lá ao fundo você ainda consegue ver um pouquinho, né, do jardim. Então, é como se você visse só o começo, mas a estrada é longa, a jornada é longa, e ainda tem muitas flores, muitas coisas boas no caminho. Mas você, quando você defendeu, você não viu o além, você só viu o quão já é bom agora. Mas tá falando que vai ser, não é só bom agora, mas vai ser muito mais ainda. Vai se aprofundar mais ainda as coisas boas. E vai te surpreender positivamente. Que é o tarot, tá? É esse? Não é esse. É o Lenormand. Vou pra eu tirar um conselhinho aqui pra vocês. Tá falando assim... Por mais que você não goste de, às vezes, entrar nessa energia, às vezes é necessário. Então, não se culpe. Não se culpe. Não se menospreze. Não se menospreze. Olha a raposa aqui com a inteligência dela. Porque você usou de forma consciente. Você fez de forma consciente, então você não fez para machucar o outro. Quando a pessoa faz de forma inconsciente, quando ela está sendo dominada pelo emocional dela, ela faz o lírio. Ela faz sem pensar. E ela não consegue parar. Tá vendo assim um exemplo, ó? Uma vez, eu fazia boxe, né? Uma vez a gente, no grupo lá, a gente tava conversando no grupo e a mãe de um dos meninos, que os meninos eram pequenos, falou que ele tinha arrumado uma briga no parque porque um menino veio pra cima do irmão dele, só que o irmão dele é pequenininho. E o menino veio pra cima do irmão dele e ele, pra defender o irmão, foi e bateu no outro rapaz. Pra defender o irmão menorzinho, que tava apanhando. E ela colocou no grupo e aí começou uma discussão. Que ele fez errado e tal. Que ele bateu no menino. E aí eu falei assim, olha, então eu tô entendendo errado. Porque ele não bateu. Ele foi proteger o irmão dele. Ele não foi lá, ele não saiu de onde ele tava pra bater no amiguinho. O amiguinho veio agredir o irmão dele e ele foi proteger o irmão dele. E eu falei, olha que bonito que ele fez. Não só reagir para proteger o irmão dele, mas ele bateu e ele parou. Ele não continuou. Ele viu que bateu e o menino parou, não foi mais para cima, ele parou. Vocês têm noção do quanto é difícil? Que às vezes a gente tá no momento ali de nervosismo, a gente cega. E olha o quão consciente esse menininho tava. Ele conseguiu parar. Muitas vezes a gente vê reportagens assim de crianças batendo em outras crianças e às vezes chegar à falência dessa criança por conta de tanto de surra que essa criança levou. Mas esse menino, para defender o irmão dele, ele bateu no outro e parou. Ele não continuou. E a luta traz muito disso pra gente, de saber a hora certa de parar.
E aí, como tá falando isso aqui, você fez de forma consciente. Você não fez pra machucar o outro, você fez pra proteger algo. E me veio esse exemplo, porque eu fiquei admirada com ele. Que eu falei, cara, olha o aprendizado dessa criança. Ele conseguiu parar. Que às vezes a gente, no meio ali da... muitos meninos maiores que ele, quando entrava no sparring, eles deixavam a emoção tomar conta e eles às vezes acabava até a técnica, acabava esquecendo a técnica, o fundamento do boxe. E às vezes eles acabavam esquecendo e aí virava briga de rua. O professor falava que virava briga de rua, porque eles se deixaram tomar pelo emocional. Porque ele levou tomou uma sei lá, no rosto, um exemplo, e desestabilizou ele. E aí quando desestabiliza, você esquece. Aí não tem ética, não tem fundamento, não tem cooperação, não tem nada. Mas aqui não tá falando isso, tá falando, nossa, tá falando aqui que você adentrou nessa energia por necessidade. Você não desestabilizou, você precisou. E fez com maestria aqui, porque veio a carta da raposa no fundo do baralho. Você fez com maestria aqui. Porque é uma linha muito tênue, né? É muito fina essa linha de você se desequilibrar para um lado ou para o outro. Mas você fez com maestria aqui. Você protegeu algo aqui muito bem protegido. E vai ter recompensa por isso. Vai ter recompensa por isso. E o lírio, acabei adiantando, né? Quando eu peguei o baralho me veio tudo isso. Acabei adiantando aqui o lírio. Tá falando assim, relaxa. Você fez o que foi necessário ser feito. Não se culpe, não se julgue por ter adentrado essa energia de autoproteção. E você fez aqui com maestria. Vamos lá. E veio a carta aqui no fundo do baralho. Caiu o lírio, né? Não sei se eu mostrei, que eu me empolguei. Caiu o lírio e veio a carta aqui no fundo do baralho. Falando assim que você vai... Olha o urso de novo. E a serpente de novo. Tá falando aqui que você vai receber mais do que você acha. Então, às vezes, igual esse rapazinho. Ele foi proteger o irmão dele. E protegeu muito bem protegido. E o recebimento dele foi assim, no grupo o pessoal falando, não, mas a gente faz as aulas para isso, para autoproteção e proteger os nossos também. O lírio representa pureza, paz, harmonia e clareza espiritual. É um símbolo de tranquilidade interior, serenidade e beleza espiritual. Indica a presença de sentimentos nobres e elevados, bem como a busca pela verdade interior e pela iluminação espiritual. Antes que eu esqueça, tá falando assim, que ele não ganhou só a gente falando no grupo bem dele, mas ele ganhou um aprendizado no sentido de enxergar que ele já tem um autodomínio ali, entendeu? Que você já tem aqui um autodomínio, que talvez você não tenha percebido. Certo? Esta carta sugere a importância de cultivar a paz interior, buscar a verdade e a pureza de coração, e estar aberto para receber orientação espiritual em sua jornada pessoal. Essas duas cartinhas. Certo? Então é isso. Não se martirize por ter precisado entrar numa energia mais, entre aspas, mais densa para proteger algo aqui, porque foi necessário. Então não se martirize. Certo? Espero que tenha feito todo sentido pra você. Pra mim fez algum sentido. Mas espero que tenha feito sentido pra você. Um beijinho. Até o próximo vídeo. Tchau!